Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje faremos uma homenagem ao ex-jogador do Esporte Clube São Bento, Ângelo Rômulo Lava, conhecido como Mickey. Está no ar o Niso Comunidade. O programa de hoje é especial. No dia 22, o mês passado, faleceu aos 93 anos um dos maiores símbolos da história do Esporte Clube São Bento. Ângelo Rômulo Lava, Mickey, estava internado para cuidar de Alzheimer. Em memória ao grande jogador, vamos assistir ao projeto Memória do Esporte, gravado na Uniso em 2002. Acompanhe. Muito bem, nós estamos de volta com o projeto Secretaria Municipal de Esportes, Uniso, que tem o professor Antônio Carlos Bramante, o professor Carlos Eduardo Walter e o professor Fernando Negrão Atesta, projeto História do Esporte de Sorocaba. Hoje nós estamos trazendo aqui duas figuras importantes da nossa história futebolística, vamos dizer assim, porque nada mais, nada menos do que o Ângelo Rômulo Lava, o Mickey, né, que é o nosso maior ídolo do futebol aqui de Sorocaba, ao lado do Teixeirinha, segundo muitos, e outro não menos ídolo também, ex-goleiro do Votorantim, do São Bento e tantas equipes, o Flávio, que vai falar pra gente. Flávio Caju, como é conhecido, né? O seu nome completo como é que é, Flávio? Flávio Aliano de Almeida. Aliano de Almeida. Então nós vamos conversar com esses dois e mostrar aqui ao lado daqueles que fizeram a história do nosso futebol, o que aconteceu desde o seu início. Mas para começarmos realmente a falarmos de futebol, vamos lembrando que o primeiro clube de futebol do Brasil nasceu em Sorocaba. Era Savoia, Esporte Clube Savoia, né? Ou Savoia Futebol Clube. Como é que era, Mickey? Era Esporte Clube Savoia ou Savoia Futebol Clube? Não, não é Futebol Clube, Esporte Clube Savoia. Tudo bem. Savoia Esporte Clube ou Esporte Clube Savoia. Pois bem, mas eu acho que é Esporte Clube Savoia. Perfeito. Esse time nasceu em Votorantim em 1900, antes do Grêmio, antes da Ponte Preta, talvez no mesmo ano, mas meses antes. E por essa razão, Sorocaba não poderia deixar de ter realmente fantásticos jogadores. Eu de início quero mostrar esta foto, que é desse Savoia que eu estou falando, já nesta época de 1934, num jogo em que o Savoia venceu a Portuguesa de Desportos, Associação Portuguesa de Esportes, em Votorantim, que era Sorocaba, por 1-0. Você lembra de alguns dessa foto vendo a distância aí, Mickey? Lembra? Quem está nessa foto aqui? Lembro muitos. Tem alguns que eu joguei contra, que estava começando a jogar. Tem o Maquinão, tem o Pedrinho Ferreira, Fidel, Amélio, Votorantim, um dos maiores zagueiros que eu conheci até hoje. Jogou no Fluminense do Rio, foi tricampeão carioca. Depois ele voltou para Votorantim. Primeiro ele jogou no Savoia, depois foi para o Rio de Janeiro, jogou no Fluminense. E ele foi tricampeão carioca e voltou depois, terminou o contrato. E tem o Candito também, tem dois jogadores emprestados aí para completar o plantel, que é o Palmeira e o Candito, que era do São Paulo. Antes de ser Estrada, o nome do Estrada era São Paulo Futebol Clube. Então o Candito e o Palmeira jogavam no São Paulo. Depois mudou o nome de São Paulo para Estrada de Ferro Sorocabana. Bom, Mickey, eu só ilustrei o Savoia aqui por ter sido nosso primeiro grande time de futebol da nossa cidade. Agora eu gostaria que você contasse para a gente já o início, como é que foi o seu início, menino ainda, onde foi, que região de Sorocaba foi que você começou a praticar futebol, Mickey? Bom, eu morava na rua Francisco Scarpa, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, e na rua Francisco Scarpa tinha o campo do Britânia, e antigamente tinha o Britânia, depois mudou para Scarpa. E eu era molequinho, tinha 10 anos, eu estava o dia inteiro no campo, né? Ficava batendo bola, o Romeu Darbello. O Romeu Darbello você conhece, o Romeu que jogou... Grande Romeu Darbello. Nós ficava brincando, ia Fortaleza. E tinha uns jogos que nós saía
jogar descalço. Tinha um time que, antigamente, tinha molecada jogar descalço. Ia num bairro, no outro jogar. E cada bairro tinha um time, nós íamos jogar, né? E reunia a turma e ia descalço. Não tinha calção, não tinha nada. Chegava lá, o time estava esperando, já jogava descalço. Tá? Aí teve um jogo que eu me lembro bem. Eu até em Votorantim, nós fomos jogar a pé. Nós íamos a pé jogar. Votorantim, contra o time de lá. Jogamos no campo do Bela Montanha. O campo do Bela Montanha era pequenininho. E jogamos lá um domingo de manhã, nós fomos a pé, voltamos a pé. A idade também, né? A idade ajudava. Mas aí nós fomos jogar no campo da Vila Assis, onde tinha um time chamado Independente. Um time bom, um timinho bom também. Jogava o Chiquito. Inclusive, depois ele foi jogar comigo no Votorantim, quando eu fui para lá, Chiquito. Tinha o Torquato, que jogou com o Caju no São Bento. Tinha o Ramon, tinha diversos jogadores. Então nós fomos jogar lá e a gente jogava, mas jogava assim, mas não sabia se era bom ou não, né? Todo falava. Aí nós fomos jogar lá e eles ficaram impressionados que eu joguei, né, tal. E ganhamos lá, descalço. No outro domingo, eles voltaram lá no campo lá do Scarpa, na rua. E é gozado até. Eu encontro às vezes com o Pipi, que jogava no Independente, ele sempre cita essa passagem aí. Então eu estava lá no campo de manhã, um domingo de manhã, lá no campo do Scarpa, aí eles entraram lá no portão do campo e olhou para mim assim, eu estava com o dedão do pé enfaixado, estava inchado assim. Aí o Pipi falou pro Chiquito, oba, hoje está para nós, o loirinho não vai jogar. Aí ia começar o jogo, eu entrei e joguei e arrebentei com o time deles. Eles que falam, né? Hoje eles falam isso. Então tem essa passagem importante na minha vida. Você tem quantos anos hoje, Mickey? Quantos anos? Eu tenho, agora, 9 de setembro, eu vou fazer 77 anos. E a minha vida foi toda a vida no esporte. Essa passagem sua, então, você tinha 10 anos, falou? 10 anos você tinha nessa história aí? Tinha 10 anos. Então foi em 1935. Eu jogava, eu tinha que enfrentar gente boa com aquela idade, 10 anos. E depois, apareceu o Botafogo, o time do meu irmão, o Trovador Candini, e dali eu passei a morar na Avenida Matarazzo, e minha família passou a morar para lá, aí eu vinha com o Trovador, Candini, meu irmão, e treinar terça e quinta, né? Mas eu vinha só para ver o treino, calça curta e tal. Aí, às vezes dava treino na terça-feira, porque antigamente o futebol era difícil, o jogador tinha que trabalhar, saía tarde do serviço, chegava lá às 5 horas, e às vezes terça-feira nem treinava. Treinava mais às quinta-feiras só, para ir jogar no domingo. Aí faltava sempre gente, e eu ficava lá sentado, né? Aí meu irmão, o Trovador, falava, entra aí, completar o segundo quadro aí, descalço mesmo. Aí comecei, ia lá, e tinha que enfrentar os caras bons, viu? Eu descalço lá e com a idade, já tinha 14 anos. Aí tinha um meia esquerda, o Liminha, inclusive ele morreu agora, esse ano passado agora. Ele é um cara que era mais ou menos de vida, assim, estudava. E estudava na escola de comércio e trabalhava no INPS, IAPTEC, uma coisa assim. Ele trabalhava. Ele ia treinar, ele era bom jogador, era meia esquerda. Então, quando eu entrava assim, treinar contra o titular, naquela época apareceu no cinema um artista chamado Mickey Rooney.
E era o cartaz naquela época em Hollywood, era o cartaz daquele tempo lá, 39, 40. Aí o Liminha achava que eu era muito parecido com ele. Então o Liminha, como estudava, o Liminha sempre brincava, Mike, 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 né? Falava para mim, Mike, Mike é Mickey, né? Aí quando eu, no segundo quadro, pegava a bola, descalço, hein? Descalço. Eles tudo com chuteira. Calça curta. Aí ele falava, vai, Mike, vai, Mike. Ele me orientava contra, né? Ele gostava. Porque ele achava que eu ia bem e tal. Aí ficou Mike, 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 porque meu nome é Ângelo. Então, Ângelo, vai lá, entra lá. Mas o Liminha me chamava de Mike. Aí ficou. Chegava lá no campo, Mick, aí ficou até hoje, faz 60 e poucos anos. Então eu devo esse apelido ao Liminha, que ele estudava e falava mais ou menos a língua diferente, assim, meio americanizado, então ele já sabia como é que falava. Tá certo. E o Flávio viveu nessa época, lógico, tem a mesma idade do Mickey, né? E você? Qual foi seu início, Flávio? O início foi o seguinte, foi aquele tempo em 1939, houve um campeonato juvenil organizado pela Liga Sorocabana de Futebol, que até já existia. Muito bem organizado. Então, como eu estava na escola profissional, eu joguei pela escola profissional. Eu lembro que o Mito jogou pro Botafogo. Era Botafogo, Mickey? Botafogo. Botafogo. Então tinha escola profissional, patriarca, tudo juvenil. Abaixo de 14 anos. De 14? De 14. 9 de julho. Não me lembro mais quais os times que daquele tempo. E era tão bem organizado que o comentário saía no jornal logo no dia seguinte, na segunda-feira. O comentarista era Jurandir Badini Rocha. Então, ele analisava aquela turma de juvenil do jogo, eram 2 jogos por domingo de manhã. Então, ele analisava os jogadores que participavam desses 2 jogos e depois ele dava nota, e tinha o craque da semana. Então, entusiasmava a garotada a jogar futebol. E desse juvenil, veja bem, desse juvenil da escola profissional, saiu quem? Lacerdinha. Então, criava jogadores naquele tempo. Saiu Lacerdinha, do Patriarca saiu o Baiano, do Botafogo saiu o Mickey, Romeu Darbelo, Fortalezinha. E daí cada um procurou um time lá para jogar no juvenil desses times maiores. Depois, amador, a segunda, era tudo amadores. Depois jogava no segundo time, do segundo ao primeiro, e daí deslanchou. Deslanchou tanto que você veja, apareceu quem de bom de bola? O Mickey, Baianinho, Romeu Darbelo, Fortalezinha e outros, faz tanto tempo que eu não posso me lembrar, não me lembro agora, jogando em times principais da cidade e sendo pretendido por times de São Paulo. Mas acontece que jogar aqui em Sorocaba era mais interessante por 2 motivos. Primeiro, o profissional de futebol naquele tempo não era como hoje. Você tendo um bom emprego aqui em Sorocaba era muito mais interessante do que jogar futebol profissional em São Paulo. Eu lembro que o Teixeira treinou no Corinthians, ofereceram um salário para o Teixeira metade do que ele ganhava na Sorocabana. Então o Teixeira não interessava. Dioguito, ponta direita. Pode. Dioguito, ponta direita do Fortaleza. Era para a gente ir para o Fluminense do Rio de Janeiro. O que ofereceram para nós também não compensava. Dioguito, seu irmão trabalhava na estamparia e eu trabalhava na Sorocabana. Não compensava sair daqui para jogar bola no Rio de Janeiro ganhando menos. E o emprego na Sorocabana era um grande emprego naquele tempo. E aí começou, cada um procurou. Desse juvenil, é que saíram diversos jogadores que participaram de times amadores da cidade que mandavam no futebol. Savoia, Fortaleza, São Bento, Scarpa
e Estrada. Era os maiores. Exatamente. O Mickey tem uma história. Antes de você falar, deixa eu... Pode O Caju falar. esqueceu do negócio, eu vou lembrar. O Caju não era do bairro lá. Ah, E essa pessoa era do bairro, lá do campo. O Caju não lembra dele. Do Júnior de Badina Rocha era radialista e tinha o Benedito Santos. Exatamente. Os dois trabalhavam na prefeitura e o Benedito Santos era comentarista de jogos. Então o Caju já não morava assim naquele bairro, mas o Benedito Santos era... o Caju morava mais na E os dois... Na rua Santa Maria, lá no São Bento. Por isso que foi para Os São dois organizaram esse campeonato juvenil, os dois organizaram esse campeonato juvenil. O Benedito Santos era comentarista da rádio. Então, o Caju não citou porque o Caju morava no outro bairro do lugar, então ele não tinha conhecimento. Mas, Domingue, você conta uma história que aí o juvenil do Botafogo foi jogar com o São Bento. Como é que conta essa história quando convidaram você para ir para Votorantim, aquela história toda? Para ir para Votorantim? Você parece que fez um amistoso pelo juvenil do Botafogo contra o São Bento, que era um time forte, e o Botafogo ganhou, parece, não é isso? É. Depois que eu fui... Não, antes, quando você era um menino aí, antes. Não, eu comecei a jogar no segundo quadro, né? Isso, conta essa história. Eu joguei Você é o Fortaleza, né? Fortaleza. Nós jogamos pouco tempo no segundo quadro do Scarpa. Pouquinho tempo mesmo. Aí nós fazíamos, às vezes, nós fazia preliminar, às vezes fazia preliminar, sim, mas não era muito criança. Era muita... O Flávio Galvão jogava meia esquerda depois, junto com o Liminha, falava para o meu irmão, põe o seu irmão jogar, ele já pode jogar com nós, no time de cima, não sei o quê. Mas o meu irmão falava, não, ele é muito criança, não dá para jogar. Bom, aí apareceu um treinador, o Caju até trabalhou, acho que trabalhou com ele, o Fiore. Aí teve um jogo com o São Bento, em 1943, e o São Bento precisava ganhar ou empatar para ser campeão. Aí nós trabalhávamos domingo, tem esse negócio ainda, nós trabalhávamos domingo, saía da fábrica a meio-dia e ia jogar. Tinha domingo que nós trabalhávamos na fábrica, nós éramos funcionários da fábrica. Qual fábrica, amigo? Fábrica Fonseca, vizinho do campo lá. Eu mais trabalhava, no domingo ia o Volpe. O Fortaleza já não trabalhava domingo, era outra repartição. Aí eu cheguei com o Fortaleza lá no campo, você precisava ver o campo lá. Jogando, o pessoal reclama hoje de gramado, era rústico, tinha toceira, mas compensava porque os jogadores eram maravilhosos. Jogadores. Você lembra do time que entrou? Aí nós entramos no vestiário a 1h e o campo estava lotado. Estava lotado. E eu e o Fortaleza entramos, já começamos a tirar a roupa, né? Pendurando a cabide lá. Chegou o Fiore e falou, o que vocês estão fazendo? Nós vamos trocar, não vamos jogar? Segundo quadro? Não, vocês não vão jogar no segundo quadro. Olha para a roupa. Aí eu falei para o Fortaleza, nem no segundo não vamos jogar, nós estamos ruim mesmo. Aí terminou o primeiro tempo da preliminar, ele me chamou nós dois e falou, agora vocês vão jogar no time titular contra o São Bento. Contra o São Bento. Já pensou São Bento, timaço que era? O São Bento era profissional, era maravilhoso o São Bento, era um timaço. Você lembra os dois times? Eu não tinha medo de jogar, não, eu enfrentava qualquer... Podia vir quem quisesse. Eu tinha muita confiança na minha perna. Tinha confiança na minha perna. Aí nós entramos contra o São Bento, eu e o Forta, ganhamos de 3-0. Foi até hoje, o pessoal fala desse jogo. O Caju acho que lembra desse jogo. Mas eu não joguei esse jogo, depois vocês ganharam 3-0. Ganhamos de 3-0. Tinha gente que dava lá, viu, na molecada, eu, Romeu, Fortaleza. Tinha mais alguns mais de idade que já jogava. Mas ele viu na molecadinha lá, uns 3 ou 4 lá. Eles davam na lambuja, 2, 3 gols, apostavam lá por fora. Mas
A nata de Sorocaba estava lá no campo. Aí ganhamos de 3-0. Aí depois, aí apareceu proposta de tudo quanto é time. Aí eu fiquei mais um ano lá no Scarpa. Aí o Votorantim. Eu queria que você reportasse nesse jogo que vocês ganharam de 3-0. Se você se lembra do time que você jogou e o adversário, a escalação deles, você lembra? Eu lembro eu lembro dos dois times. O time do Scarpa era o miúdo, era um goleiro já de 40 anos, mas era bom. Ele tinha agilidade, era bom. Era o Gatão e Chico. O Chico era um zagueiro, um quarto zagueiro de Santo André. Ele vinha treinar as quintas e jogava domingo. Lateral direito era o Mário, que vinha de Santo André também. Era um volante. Ele vinha de Santo André com o Chico. O Fiore trouxe os dois de lá. Volpe e Afonsinho, lateral esquerdo. A linha jogou Zico, Romeu, Alcolé, eu e o Fortaleza. O São Bento jogou com Elias, o Lazinho não jogou, jogou Brasileiro e Doura. Jogou para Chapa, Ari e Paim. A linha jogou, ponta direita, jogou Aranha, aquele Aranha, se conheceu Aranha, vinha de São Paulo, grande ponta direita. Meia direita, não lembro quem é. O centroavante foi Euclides, Ataliba e João Issa, irmão do Elias goleiro. Esse foi o time. Os dois times. E o que aconteceu nesse campeonato? O São Bento foi campeão? Aí o São Bento precisava ganhar ou empatar para ser campeão. Aí ficou Estrada e São Bento para decidir. Nós colocamos a Estrada no campeonato. A Estrada estava fora. E aí, o que aconteceu? O Estrada estava fora se o São Bento ganha. É. Aí o Estrada jogou 2 partidas e ficou campeão. Graças a vocês. O Estrada foi o campeão. Nós demos o campeonato para o Estrada. Porque se o São Bento empata ou ganha aquele jogo nosso, eles eram campeão. Daí você estava começando a contar que você despertou interesse de outros clubes, né? O Votorantim foi buscar você, é isso? Mas aí o Votorantim era um time bom, sabe? Mas eles era difícil ser campeão. Ele tinha uns times bons, mas não sei, sempre perdia para time mais fraco. E ganhava o Votorantim era um time massa, time bom. Aí o Ângelo Viel, o Matias, resolveu montar um timaço lá. Ele resolveu montar um time bom. Esta foto aqui, olha, é de 1944. Aqui você fazia parte do Votorantim? 44 está aqui, né? Não, essa é 1946. 46, me perdoe. É, 46. Essa aqui você já tinha acertado com ele. É? Esse aqui era o time base da época. É. Quem que está na foto? Aí sempre mudava porque às vezes tem a contusão de algum, né? Contusão. Aí tá faltando aí nesse time, tá faltando o Teixeirinha. Certo. Na defesa, o Ego jogou 2 partidas, depois já parou. Aí já entrou o Santo, que vinha lá de São Paulo. Então aqui está de Janeiro, Júlio Molineiro, é isso? Júlio de Janeiro e Silo. Bilal, Ego e Celso. Badia do Juventus. O time era bom, tinha jogador de tudo quanto era lugar. Alfredinho, Orlandinho, eu e Baiano. Eu gostava desse time, não é porque sempre falavam, e eu achava, com o Alfredinho na minha direita, eu achava o time melhor. Eu achava, e diversa gente achava, mas aí veio o Teixeira, né? E era bom também, né? Tem que jogar. Tem que jogar. Aí, eles pegaram o jogador, o primeiro jogador que foi lá fui eu, do Scarpa.
Foram falar comigo, com o meu irmão, porque meu irmão que resolvia os negócios. Como é que é o nome do seu irmão? Identifica o seu irmão, como é que é o nome dele? Hein? O nome do seu irmão? Benadir Ângelo Ângelo. Luigi. Benadir Ângelo. Benadir Ângelo. Luigi. Hein? Luigi, né? Luigi Lava. Benadir Ângelo Luigi Lava. Então ele que me orientava, Mais conhecido como Negro. Eu devo muito ao meu irmão porque ele me orientava muito. Faça isso, não, levava eu não. Cortadinho. Mas eu não precisava, ele falava, mas eu já sabia como é, porque o Caju sabe, antigamente, o jogador antigamente sofria muito. Ele sofria muito no futebol, principalmente para trabalhar. Eles tinham que trabalhar e cumprir 8 horas de serviço, depois você ia para a diversão, que era o esporte, e não ganhava, Só os times que ganhavam aqui era São Bento. São Bento sempre foi um time que pagava jogador. A maioria era jogador de fora, São Bento. De Sorocaba era pouco, a maioria era só de jogador de fora. Mas o São Bento sempre teve time bom. Aí o Votorantim me levou? Mas o Votorantim já era profissional nessa época, Mick? Não. Ainda não, né? Não. O profissionalismo veio depois de um ano, no interior. Todos os times eram amador. O Guarani de Campinas era amador. Ponte Preta. Profissional era São Paulo, Rio, as capitais. Mas o interior não é que era amador. Era o nome, tinha que ter o nome. Mas era tudo... Remunerado. Vivia futebol, era nome só. Depois mudou tudo profissional. Aí o Votorantim contratou 5 da Estrada, eu do Scarpa. Do Scarpa fui eu só. O Fortaleza está em Marília. O Romeu foi pro Juventus, São Paulo. Então, e depois tinha jogador que o Votorantim pagava muito bem. O Votorantim pagava muito bem. Era o melhor time que eu achei que pagava no Brasil. Agora, você disputou esse campeonato de 46. Que campeonato era? Da cidade de Sorocaba? O Votorantim disputava o campeonato da cidade, disputava 2 campeonatos. E de campeonato do interior. Entendeu? Se você ficasse campeão do interior, você era campeão. Agora, vocês chegaram a ser campeão... Não tinha acesso, não tinha nada. Chegou a ser campeão em 46 ou não? 46 já foi campeão ou não? Não, foi 46 foi... Depois que o São Bento montou o time, o Votorantim ganhou todos os campeonatos aqui. Todos. Era torneio início, era campeonato. E nesse meio já deixava mais de lado o campeonato da cidade, porque era mais o interior. Mas tinha que cumprir. O campeonato. Você entendeu? O campeonato da cidade. Aí, vocês, o Votorantim, o Flávio já vai falar um pouco, porque ele jogou lá. Você, nesta fase, Mick, 46 para 47, o Votorantim começou a trazer também profissionais aqui. O Palmeiras veio jogar aqui e outros mais, né? Quem veio jogar com o Votorantim aqui, amistoso aqui de São Paulo? Bom, aquele tempo só vinha jogar amistoso, vinha Corinthians, Palmeiras, vinha São Paulo, Portuguesa. Vinha os times grandes de São Paulo. Vinha aí. Você se lembra dos resultados, não? O Palmeiras veio jogar aí, tem o jogo, esse jogo aí. Esta foto aqui, ó, é uma foto do Mick olha como é que tá batendo o pênalti no Oberdan Catani e marcando o gol. Olha bem como está de gente, atrás do gol, hein? Atrás do gol, olha como tem gente. Calcule o estádio inteiro. Palmeiras e Votorantim. Quanto foi esse jogo, Mick? Esse jogo nós estávamos ganhando de 3-1, terminou o primeiro tempo. Mas aí virou tal. O Palmeiras conseguiu empatar no final do jogo, 3-3. E eu fiz 2 gols nesse jogo aí, no Oberdan. É um jogo que eu não esqueço nunca. Tem diversos jogos que a gente não esquece, né? Tem uma história do pênalti no Oberdan, que você ia bater o primeiro, parece que o pessoal começou a te molestar um pouco. Mas conta essa história pra gente. Essa história aí, quem gostava muito de falar dessa história aí, que era o Gibe do São Bento, que queria que eu contasse sempre. Ele jogava no São Bento. Conta a história pra nós.
eu era rapaz novo, né? O time do Votorantim já era mais de idade. 5, 6 anos mais de idade que eu já era mais novinho. O Caju lembra que era moleque. Eu sou da idade do Caju também. O Teixeirinha é mais velho que você, né? Porque o Teixeirinha é... O Alfredinho é 5 anos mais velho que eu. Aí, 5 anos. O Teixeirinha é mais velho que o Alfredinho 2 anos. Quer dizer, o Alfredinho está com... Vou fazer 77, o Alfredinho está com 82. O Teixeirinha deve estar com 83, 84 anos. Então, que eu estava falando esse jogo... Do pênalti. O nosso time era bom. Pô, eu lembro esse time aí, é muito bom. Eu corri para o lado esquerdo e na corrida bati para gol. E a bola ia entrando, o Valdemar Filho tirou com a mão, né? Primeiro deu a saída, o Bóvio fez 1-0 para o Palmeiras. Deu a saída do jogo, 5 minutos, o Bóvio impedido. Bandeirinha não deu nada, ele fez 1-0. Bom, aí essa jogada, pênalti. Você sabe, rapaz, que parece que a gente é novo, a gente não pensa tanto assim. Eu peguei a bola, eu vi o goleiro, o Berdan, desse tamanho quando o gol. É que nem o Caju, assim. O Caju no gol, ele fechava o gol, só o tamanho do Caju. Campeão sul-americano, disputava campeonato, eu era moleque. Aí veio Canhotinho, veio o time inteiro do Palmeiras falou assim para mim: moleque, tá amarelo, rapaz. Você tá amarelo, hein? Vai bater o peso, você tá amarelo, tá nervoso? O Berdan lá, aquele é o Berdan, campeão sul-americano. Aí, terminei a distância, para bater, não tomava muita distância, bater na bola. Aí eu bati e fiz o gol, né? Daí continuou o jogo. Aí o Orlando entrou na área, pênalti outra vez. Aí eu fui bater, peguei a bola e olhei para trás assim. Não tinha ninguém. Estava todo no meio do campo, o time do Palmeiras. Esperando uma coisa. Esperando para dar saída. Aí eu coloquei a bola mesmo, mas bem rente do chão. Deu um chute seco assim. A bola entrou bem no cantinho lá. O Caju lembra, quando jogava contra o Caju tinha medo de jogar contra ele. O Caju era... Mas essa história é interessante. Caju, tem outra foto aqui, que você está com o capitão do São Paulo, Savério. Você se lembra desse jogo? São Paulo e Votorantim. Perdemos de 6-1 esse jogo aí. Por quê, amigo? Não sei. Porque São Paulo esse time aí, eu vou explicar para você por quê. Esse jogo foi em 49-50. Nós perdemos a decisão do campeonato do interior pro Lusitano de Bauru. Aqui no nosso campo, jogava o Dondinho de centroavante. O juiz meteu a mão no nosso time, marcamos 5 gols, valeu 2 só. E o Lusitano foi campeão do interior aí. Mas o juiz prejudicou, já sei lá. Aí a direção da fábrica, isso foi em 47. Aí, em 48, eles decidiram não dar mais dinheiro para o futebol lá. Ia ficar jogador dali, eu, mais alguns de Votorantim. Aí o time não ficou, saiu todo mundo, né, que ganhava. Então aconteceu esse jogo aí. Aí já foi uma goleada. E o Caju também passou pelo Votorantim. Eu gostaria que você falasse dessa fase sua. Não, o que acontece é o seguinte, o primeiro eu passei pelo São Bento. Em 1944, eu fui para o São Bento. Então, terminou um campeonato de 44, terminou empatado, Votorantim e São Bento. O Mickey não jogava no Votorantim ainda. Aí, então, o Baiardo que me lançou, o Baiardo Nobre de Almeida,
Me lançou nesse jogo. Era o presidente São Bento, né? Não, o presidente era Francisco Eufrásio Monteiro, E o Baiardi era? diretor de esporte. Ah, perfeito. Então ele me lançou, falou assim, você vai jogar agora nesse titular, porque perdemos lá em Votorantim de 4-1. Então agora temos que ganhar. Então aí que eu entrei para jogar no São Bento. No campo do São Bento, empatou 0-0. O São Bento era um timaço, como o Mick falou. Tinha de fora Guanabara, que foi seleção paulista, Guise, aquele meia-direita que veio da Portuguesa, Paim, Ari, metade do time. Bom. Metade do time. Depois o segundo jogo foi no campo neutro, foi no Estrada. O São Bento ganhou de 5-1 no tempo regulamentar. E o Votorantim tinha um timaço. Júlio Molineiro, Votorantim, era Liba, Votorantim de Janeiro, Mascrinha, Arthur e Silo, Teobaldo, Chiquito, Walter, Abílio e Minguito. E o São Bento era os dois zagueiros, Lazinho e Dora, dois grandes jogadores, o Mickey lembra deles, Romeu, Ari, senhor centro-médio, e Paim, Torquato, Guise, Guanabara, negrão que cabeceava de qualquer jeito, você nem sabia de que lado ele ia cabecear, porque até de costa. Guise, Antenor. Então lá nós ganhamos de 5-1, houve a prorrogação 1-0. O São Bento ficou campeão em 44. Perfeito. Depois dessa fase, aí eu fui jogar no Scarpa, né, Mickey? É aí que o Mickey foi para Votorantim, não chegamos a jogar junto. Ah, O certo. Mickey foi para Votorantim e eu fui para o Scarpa, onde eu tinha o Chico, o Mickey já citou, o Chico, o Marinho, o Volpe, Afonso, Bota, centroavante, Romeu Darbelo, Fortalezinha. Depois do Scarpa, aí que o Votorantim montou um timaço para disputar a segunda divisão de profissionais. Isso foi em que 1948, que quem subiu a primeira vez foi o 15 de Piracicaba. Eu lembro perfeitamente, foi em 1948, primeiro ano da segunda divisão de profissionais. Então o 15 ficou campeão. Esse campeonato foi o que o Votorantim entrou nessa segunda divisão. Aí montou um timão. Pegou do Estrada Baiano, Teixeira, Orlandinho, Alfredinho, pegou do Scarpa, levou o Mickey, o Moacir Volpe, Marinho, Afonsinho. Eu estava no Scarpa nessa ocasião, fui para lá também. Então ele montou um timaço, além de Celso, lateral esquerdo, que foi um senhor lateral esquerdo, até comentava com o Mickey. Aquele zagueiro central que veio do Santos, ele era Morgero, mas era um senhor zagueiro, né, Mickey? Morgero. Então, com esse time, o Votorantim disputava a segunda divisão. Técnico, Marinho Madureira. Depois do Marinho Madureira foi... Esse Marinho Madureira tem alguma coisa a ver com essa família Madureira? Tem. Não tem. Não tem, né? Não tem nada Porque a ver. teve um jogador da família Madureira, Zizi Madureira. Zizi Madureira. Foi um bom craque jogador. de bola. Foi bom de bola também. Foi um craque. Zizi. Aí, então, veja bem. Então, quando o Votorantim montou esse time para disputar a segunda divisão, que foi o primeiro ano, o treinador era Marinho Madureira, depois saiu o Marinho Madureira, ficou tapando lá o Votorantim, depois ficou um tempo Fazolin, até que veio o Cabelli, que ele é argentino. Eu esqueci o primeiro nome dele, Mickey. Eu sei o nome Mas dele. era super exigente Eu o sei que era Cabelli. Cabelli. Super exigente o Cabelli. Até tem um caso, o Celso tinha um coice com o pé esquerdo. Mas o Cabelli chegou, falou, vocês não podem almoçar desse jeito, vocês vão comer uma saladinha, Mickey lembra disso, e um bifinho. E o Celso... Era do que comia... Então, acabou o chute do Celso, ficou desse tamanho. Aí ele voltou outra vez a mandar ver, né, Mickey? Depois que nós descobrimos, o Mickey que comentou que o Celso tinha solitária. Depois, nessa época do Votorantim, eles acharam que aí o time parou um pouco, nós acharam que estavam gastando muito, queriam fazer só gente da cidade, porque sempre tinha um prêmio maior do que até o Palmeiras. O prêmio do Votorantim, o Mickey está lembrado, é maior do que o Palmeiras. Aí então eles queriam fazer só um time mais barato da cidade, aí parou. Depois o São Bento cresceu, voltou outra vez o São Bento a disputar a segunda divisão de profissionais. Foi em 53, né?
Aí o primeiro 53. treinador do São Bento foi o Gonzalez, que era do jogando no Palmeiras, foi o Gonzalez. Então havia aquela peneira no São Bento para formar um time em condições de disputar a segunda divisão. Então ficou o Gonzalez, ele teve um trabalhão enorme, viu, para montar o time. Gonzalez, o mérito, esse primeiro treinador do São Bento, o Gonzalez, técnico, que ele tem que falar treinador, hoje é técnico. O mérito dele foi montar um time, porque não tinha nada, não tinha ninguém, peneira, vamos ver quem é que sabe. Então aparecia gente de tudo muito lado. Aí então, até do Votorantim, veio, como o Votorantim estava meio desmantelado, vieram, diversos jogadores vieram para o São Bento, inclusive o Mick. Mas o Mick não ficou, né? Não, o Mick ficou no São Bento, o Mick jogou um tempão no São Bento. Não, o Mick foi para o Ituano São depois. Bento? Depois que ele foi para o Ituano. Não. Eu joguei... Quando o São Bento... O Votorantim... O São Bento formou... Entrou no profissionalismo em 53. Exatamente. Porque o Votorantim parou, o Votorantim fechou as portas. Então deu todo jogador para o São Bento. Todos. Exatamente. Passe, todos. Inclusive eu, né? Aí todo jogador foi para o São Bento, porque o São Bento entrou no profissionalismo, na segunda divisão, porque o São Bento parou tempo, né? Parou. Profissionalismo, de jogar. Então eles montaram, quiseram entrar no profissionalismo, entraram. Aí eles deram todo jogador para o São Bento. E eu vim junto também, mas eu queria ganhar o que eu ganhava no Votorantim. Né? Aí teve um jogo com o Palmeiras, em 53, aí eu joguei um jogo para o Votorantim, contra o Palmeiras, aqui no campo do... Pro São Bento. No campo do São Bento. Pro São Bento jogou? Pro São Bento. São Bento e Palmeiras. São Bento e Palmeiras. E aí eu fiz o segundo gol, ganhamos 2-1. Aí me chamaram na diretoria lá e fizeram uma proposta, falei, não, então não quero. Eu ganho no Votorantim. Eu ganhava muito bem no Votorantim. No Votorantim eu ganhava bem. Aí o Ituano veio me buscar e eu fui para o Ituano. Esta foto aqui que está na minha mão é de 1953, é isso? Do Ituano. Essa é. É o time que você foi jogar lá. E tinha mais sorocabanos nesse time, né, Mick? Aí tem o Ioiô, que está aí, Fortaleza. Tem o Jacó, Fortaleza, eu, o Ioiô, tem a 4. O restante é tudo lá de Itu. Você pode falar o time que está aqui na foto? Tá. O primeiro lá de pé é Ireno. Mondionça, Tati, Jacó, Wilson, Nin e o juiz da federação. Esse jogo foi jogo amistoso. Carneiro, Ioiô, Rubine, eu e o Fortaleza. Esse time, quanto tempo você ficou lá, Mick? Esse time foi bicampeão do interior. Bicampeão do interior. Bicampeão, né? Então, fez sucesso lá também. Grande time. E eu estou vendo aqui figurinhas e tal. O que significa isso aqui? Olha, aqui embaixo, nesta posição aqui onde está meu dedo, indicador, meu dedo maior aqui, é o Mickey. É um álbum de figurinha. O que significa isso aqui? Esse álbum de figurinha, esse era do campeonato do interior. Aí você vê, você pode olhar aí, tem jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, de Francana, de Santo André, de Botafogo de Ribeirão, porque o campeonato do interior antigamente, você tinha que enfrentar Guarani e Ponte Preta, não era brincadeira, não. Batatais, Francana, São Joanense, uns timaços. Então saiu esse ano de 50, saiu um álbum, que eu tenho figurinha até hoje. Esse eu trouxe para mostrar, que eu tenho outro dessa página lá. Eu tenho essas figurinhas, aí eu estou ali no canto. Essa é quando eu jogava no Votorantim. Camisa vinhada, cor de vinho. A camisa era cor de vinho. Cor de vinho. Eu tinha 3 uniformes, né? Tinha essa e mais 2. E
E esse álbum eu tenho até hoje. Sabe que figurinha? Tá perfeito até hoje. Você vê aí. Quer dizer, esse álbum era feito por uma tipografia de São Paulo, com toda São Paulo. Não, mas esse álbum aí tinha jogador do Brasil inteiro. Tinha jogador do Brasil inteiro. E você Tinha fazia de parte. basquete, natação, tudo. E Era o você foi Brasil um dos inteiro. destaques do álbum. Tinha jogador, um por um, seleção, tudo. Mickey, bom, tá aqui provado que você foi figurinha realmente naquela época boa do futebol. Eu gostaria que você, o Flávio, agora um por vez, começando por você, contasse as peripécias dos convites que você teve. Eu sei que você foi para o Flamengo, contada até a história aqui pelo Otto Vei Neto. Eu gostaria que você contasse essa história, por que você não ficou no Flamengo, e a sua passagem também num treino que você foi no Corinthians. Gostaria que você contasse essas duas passagens. No Flamengo, Por que você foi até o Flamengo? no Flamengo eu jogava no Votorantim. Então, a rivalidade era Votorantim e Fortaleza. As duas fábricas, né? O Otaviano de um lado e o Matias, o Ângelo Vial do outro. Então, esses jogos aí, o bicho era sensacional, viu? Quem ganhasse o jogo era maravilhoso. Putz, eu cheguei a ganhar 2.000 de bicho, 2.000 reais, reais não, cruzeiro. Era Cruzeiro. Era cada jogo que tinha, que era... Mas o Otaviano, ele gostava de mim. E ele era do Fortaleza. Ele era Fortaleza. Ele falou, eu quero você no meu time. Falei, mas Otaviano, eu ganho bem lá. Quanto você quer para vir para cá? Eu não posso, eu estou preso lá. Ele queria me levar para o Fortaleza. Ele queria que eu jogasse no Fortaleza. Inclusive, tinha um ponto esquerda que jogava no Fortaleza, o Carmo. Você lembra do Carmo? Lembro. O Carmo era ponto, ele jogou na seleção paulista em 40 e jogou na Portuguesa de Esportes. Depois que ele parou de jogar, ele tinha táxi em São Paulo. Então ele jogou no Fortaleza com o Carlos Leite, com o Bombaço. Aquele time do Fortaleza bom. Então nós ia jogar, o Carmo vinha falar comigo. Eu quero jogar com você. Pelo amor de Deus, venha jogar comigo aqui. Eu falei, mas não posso, eu estou preso lá. Aquelas conversas, né? Ele queria jogar comigo, né? Tem um jogador que jogou na seleção paulista, jogador bom, jogou na seleção. 40, por aí. Carmo o nome dele. Você vê, eles já falavam isso e daí, gostavam dele. Aí o Otaviano falou, você não vem para o meu time, eu vou levar você para o Rio. Eu falei, eu assustei, né? Levar lá para o Flamengo. O futebol carioca era o melhor do Brasil na época. Futebol carioca era o melhor futebol do mundo. Do mundo. Futebol carioca, aquele tempo, né? Aquele tempo. Aí, mas eu fui contrariado. Eu vou falar para você que fui contrariado porque eu não queria sair daqui. Aqui a cidade de Sorocaba era uma beleza, os amigos, a praça, baile, carnaval, tudo futebol, mas o Caju sabe disso, era tudo bonito aqui, era uma beleza aqui. Então eu fui para lá, fiquei 15 dias lá, eu larguei tudo lá, vim embora, não aguentei. Eu larguei. Explica pra gente, quem jogava no Flamengo, com quem você treinou? O Flamengo jogava, o time do Flamengo era Luiz Borracha, jogador da seleção, era Nilton e Norival. Norival é o melhor zagueiro, que nem o Votorantim que eu vi jogar. Norival. Nilton e Norival. Biguá, Bri e Jaime. Adilson, ponta direita da seleção. Zizinho, Pirilo, Peraço e Vevé. E o time de baixo também era bom, Mickey? O time de baixo tinha o Velau, tinha o Doli, o goleiro, tinha o Jaci, Mirto Sicarino, Vaguinho, não esse do Corinthians, um outro. Quem mais que tinha lá? Deixa eu lembrar, eu não lembro mais. E quem era o técnico do Flamengo na época?
O técnico do Flamengo era Flávio Costa, depois sempre trocava, assim. Quem ficou mais foi o Flávio Costa. Daí você voltou para Sorocaba por quê? De Aí, saudade? quando eu fui para lá, quem foi era... Começou, pegou time aquele... Ele pegou time aquele... Ele às vezes treinava time assim, largava, quebrava o galho. Juca da Lagoa. E a história do Corinthians? Você quer que eu conte a história do Quero que Corinthians? você conte, porque você faz parte da história mesmo, é o passado. Posso falar? Pode, deve. Bom, eles vieram me buscar para treinar, porque aquele tempo, o Caju sabe disso, para você fazer um contrato, fosse jogador, qualquer jogador que fosse, você tinha que treinar. Caju? Você tinha que treinar primeiro. Não contratavam no escuro, não. Você Depois foi fazer provar. contrato. Aí tinha um diretor do Corinthians, eu lembro o nome dele, não sei o que, Manuel não sei do que lá. Ele é diretor de esporte. Eles vieram me buscar aí. Era Manuel Correcher? Não, Manuel era um português. Não é Correcher, né? O presidente era Lourenço Fló Júnior. Bom, mas tudo bem, E vamos aí à a história. sede era ali perto do campo do Corinthians, lá naquela Fazendinha. avenida lá. Mickey, mas vamos à história. A história, você foi para o Corinthians. Então, deixa eu... É a história. Aí eu fui eu e o Forta. Eles vieram me buscar. Aí tinha um diretor do Marília, que era conselheiro do Corinthians, de São Paulo. Então ele levou Forta lá, não comigo, ele levou Fortaleza. Eu fui sozinho. Aí o diretor falou, você tem que treinar só para... É obrigado a treinar, tá? Não tem problema, eu estou aqui. Meu irmão foi junto. Comigo. Aí eu treinei. Aí depois do treino falaram comigo, você vem quinta-feira, nós vamos te dar 40 mil cruzeiros de luvas e X por mês. Agora, se eu ia jogar, eu não sei, né? Eles fizeram a proposta, agora eu vou lá, se eu vou ser titular, não sei lá. Se eu vou, depende, né? Depende. Lá tinha Baltazar, Luizinho, tinha Cláudio, tinha Timaço. Aí, na quinta-feira eu voltei. Mas você tinha que levar o documento, para você assinar qualquer coisa, você tinha que ter carteira de reservista. Não é, Caju? Lembra? Para você ter qualquer coisa, tinha que ter carteira do Exército. E eu levei, eles mandaram levar. Aí eu treinei tudo, tá? Fortaleza treinou também. Aí eu fui na sede lá na... Como é o nome da rua lá? Lá no... Perto do campo do Corinthians. Era uma sede lá alugada. Aí eles fizeram, bater o contrato, assina aí. Falei, mas eu... Se falar que ia me dar 40... Não, mas o 40 nós vamos dar para você em parcela, coordenada, tá? Eu peguei o elevador que estava aberto lá e desci, larguei tudo lá. Meu irmão ficou lá conversando com ele, eu vim embora. Eu vim embora porque minha irmã e minha mãe moravam em São Paulo. E aí eu peguei o bonde, fui direto lá. Minha irmã e minha mãe moravam lá. Você nunca mais voltou no Corinthians? Não. Eu não voltei, não tinha. Eu ganhava bem, eu ia largar para ganhar parcelado. Não, o Corinthians é um grande time. Claro. Mas antigamente era difícil esses times. Bom, Mickey. E tem outra. O Corinthians veio jogar aqui, depois, com o Votorantim. O único time difícil de jogar foi o Corinthians, que eu achei. É um time duro de jogar, rapaz. É um time que corre. O Palmeiras, São Paulo é mais fácil, porque é mais clássico. Mas o Corinthians era difícil. Nós perdemos de 4-1 aqui para o Corinthians. O Corinthians era duro de jogar.
Aí ia começar o jogo, o Caju não estava, não. Não sei se o Caju estava lá. O Cláudio e o Luizinho veio falar comigo. Escuta aqui, é verdade que você ganha R$ 1.000 de bicho por jogo? É verdade, já cheguei a ganhar 3. Pode perguntar para o Alfredinho, o Teixeirinha, eles vão confirmar para você. Até R$ 3.000 eu cheguei, 3.000 cruzeiros eu cheguei a ganhar de bicho, jogo contra Fortaleza. Jogo mais fraco era 500. Aí o Cláudio e o Luizinho iam falar comigo antes da saída, falou, pô, mas como é que vocês ganham tanto assim de bicho? Eu falei para ele, venha jogar aqui, você sai todo dia na Gazeta? Ele falou, mas nós ganhamos R$ 200 para ganhar um clássico. 200, talvez até 100, né, eles pagam para nós ganhar clássico. Falei, você sai na Gazeta todo dia? Nós não saímos na Gazeta. Nós ganhamos bicho bom, você sai na Gazeta? Bem, o Mickey vai ter que votar. Ele tem que contar a história dele no São Bento. Infelizmente o tempo de hoje não deu, mas com certeza o Mickey e o Caju vão votar aqui, a convite outra vez, porque vai faltar muita coisa para o Mickey votar e não vai dar tempo. Então nós estamos agradecendo ao Mickey e ao Caju, já convidando vocês para uma próxima vinda aqui, para completar essa história sua e do Caju. Tá bem. Tem muita coisa a ser contada. A hora que quiser, estou à disposição. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, a TV Uniso, ou também pela rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!